Olá, sou a professora Silvana Zanquete. Iremos trabalhar a disciplina Estágio Obrigatório em História 1. Essa disciplina ela tem um importante papel na formação profissional de todos vocês, estudantes, que estão aqui para aprimorar o conhecimento e para desenvolver as habilidades, principalmente práticas, no âmbito escolar. Então, neste módulo, iremos trabalhar conceitos, objetivos e a documentação do estágio, observando como é importante essa produção, esse conhecimento e a produção de todo o material ao final da disciplina. Na unidade 1, iremos estudar o escopo do estágio obrigatório. Então, por que iremos fazer essa disciplina? Quais serão, então, os primeiros passos para a realização do estágio? Lembrando, o estágio ele é obrigatório, então eu preciso ter isso em mente, que eu terei que ir para a escola, terei que fazer esse estágio, terei que produzir o meu relatório final com todas as etapas. Mas fiquem tranquilos, isso tudo terá passos a seguir. Se vocês seguirem todas as etapas, tenho certeza que terão muito sucesso ao final da disciplina. Então, vamos entender qual o primeiro passo? Entender a disciplina estágio obrigatório em História 1 é um estágio que vocês precisam cumprir para concluir o curso de vocês. É o primeiro estágio, a primeira experiência na escola. Depois, qual turma, então, vocês irão trabalhar? Vocês irão procurar uma escola e irão trabalhar no ensino fundamental 2, anos do sexto ao nono ano. E é importante destacar que isso tudo vai acontecer em diálogo entre vocês, estudantes, a escola, os professores e a coordenação da própria escola. E nós também estaremos aqui apoiando, conversando com vocês, orientando o tutor da disciplina para que o estágio seja um sucesso, como é também as demais disciplinas. Além do meu auxílio enquanto professora, vocês têm o tutor que vocês podem conversar. Também o professor que irá receber vocês na escola, e eu tenho certeza que será um momento rico de muito aprendizado para todos vocês. Primeira coisa, então, primeiro passo, vocês vão procurar uma instituição pública ou privada do seu município e vai fazer essa sondagem, vai chegar lá, vai se apresentar na escola como estudante do curso de História da UFMS, vai ver a possibilidade de fazer esse estágio, vai organizar todo esse planejamento. Você vai, é importante destacar, você é um estudante da UFMS, você vai falar do seu curso, de como você precisa cumprir essa carga horária de estágio obrigatório e se coloca à disposição, então, para realizar o seu estágio. É importante frisar que, seguindo esses passos, dialogando, se apresentando, tenho certeza que as portas se abrirão para vocês nas escolas onde vocês irão realizar, então, o estágio. Vocês terão que fazer um plano de ensino da disciplina de estágio, é um plano do estágio de vocês. Como será isso? Fiquem tranquilos, vai estar tudo na pasta de vocês, organizado, passo a passo, muito bem explicado, e eu também, durante as aulas, vou explicando para vocês como vocês farão esse plano da disciplina. É importante destacar que vocês farão essa primeira abordagem do sexto ao nono ano do ensino fundamental. E o tempo que vocês ficarão na escola é de 40 horas no total, sendo 20 horas de observação participativa. Depois eu vou falar um pouquinho mais do que é essa observação participativa. E 20 horas para desenvolvimento das atividades em geral. É importante vocês serem cordiais, pacientes na abordagem, no diálogo com coordenação, direção e professor supervisor do estágio.
Se além de tudo isso, vocês ainda tiverem dúvida, vocês podem procurar entrar em contato conosco aqui na GEAD para tirar dúvidas em relação ao estágio de vocês. É importante que cada escola, cada instituição, ela tem normas, ela tem alguns organização para desenvolver as suas atividades. Se ela pedir algo além do que está lá na sua pasta, carta de apresentação e tudo mais de vocês, fala: olha, tudo bem, vou conversar com a minha tutoria e volto até a escola. Então, é importante vocês sempre serem cordiais, ouvir e dar um retorno sempre que possível, tá? Se houver questionamentos, fizer alguma pergunta, não sei responder determinada pergunta, volte em outro momento e traga a pergunta respondida com auxílio, então, da tutoria, da GEAD, e nós estamos aqui para sanar, então, a dúvida de vocês. Mas fiquem tranquilos, o estágio é um movimento em que os estudantes de graduação, de licenciatura, fazem nas escolas. Então, as escolas estão acostumadas a receber vocês, estudantes, agora estagiários, nesse caso, na disciplina de história, que é importante que vocês vão com tranquilidade, que vai dar tudo certo. Desde o primeiro contato com a escola, é muito importante que você se apresente de maneira assídua, com vestimentas adequadas, roupas adequadas, não precisa comprar, ir nas lojas, comprar uma roupa, não, mas é importante vestir ou uma camiseta, uma camisa, uma roupa apropriada, porque você é um estudante da UFMS, você está desenvolvendo uma atividade, além do estágio, também uma atividade acadêmica. Então, é importante esse vestuário, esse cuidado com o seu visual. Desde o início, o estágio é participante, ou seja, você vai interagir com os alunos, você vai dialogar com o professor da disciplina, você vai se colocar à disposição do professor supervisor e você vai auxiliá-lo dentro e fora de sala de aula. Então, você vai participar de todas as atividades da aula. Então, além de observar, de estar presente nessa aula, de observar a rotina, de observar o material que o professor utiliza, a rotina da escola, a dinâmica de todo o processo, vocês vão contribuir nesse processo. Vai estar lá. Olha, uma dica: eu posso passar um conteúdo no quadro, ir para o quadro, eu posso dialogar com os alunos, eu posso auxiliar os alunos nas atividades, eu vou sempre estar à disposição do professor supervisor para estar ajudando nesse processo. Ou seja, eu vou estar sendo participativo em todo esse processo. Isso é importante porque é a formação profissional de vocês. É um treino de como ser professor no dia a dia. Então, eu vou pensar, então, não é apenas estar sentadinho olhando tudo à minha volta o que está acontecendo. Não, eu vou estar participando ativamente de todo o processo de ensino-aprendizado. E é um momento importante também para vocês enriquecerem o conhecimento de vocês enquanto futuro professor de história. É importante que você estabeleça boas relações com a equipe da escola, com os estudantes, que você seja respeitoso, respeitosa, atencioso, atenciosa com todos. Isso é importante para quê? Esta é a formação profissional sua que você está construindo para o seu futuro. É importante pensar que eu preciso conhecer essa turma. Fui lá, lembram lá do início? Procurei a escola, conversei com a direção, coordenação, então eu consegui o estágio. Eu vou buscar, então, que semestre, que bimestre os alunos estão, qual que é a dinâmica, é bimestre, é semestre, como que funciona a dinâmica aqui na escola. E aí eu vou procurar também, vou pegar o sexto ano, vou trabalhar com o sexto ano, com o sétimo ano, eu vou trabalhar
no sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, é importante vocês estabelecerem isso. Uma dica importante: escolham uma turma, não queiram abraçar o mundo, vai ter outros estágios, outras experiências. Então, vá com calma e conheça principalmente os conteúdos que você vai trabalhar. Estude, planeje, olhe a BNCC. É importante porque ali ela diz quais habilidades eu preciso trabalhar algum conteúdo, que habilidade, que conhecimento o aluno precisa ter ao final, então, daquele conteúdo, daquele conhecimento. E é importante que vocês irão também produzir uma sequência didática juntamente com uma ação de extensão que vocês realizarão ao final da disciplina. Então, você, estudante, fique tranquilo, siga todos os passos, que você terá muito sucesso no seu estágio. Para isso, você precisa, então, se planejar, organizar a sua rotina, para que você tenha muito sucesso no seu estágio. Compete, então, ao estudante estar atento, demonstrar conhecimento no estágio, de toda a teoria aprendida, realizar seus trabalhos com muita dignidade, procurando sempre estar dentro da sua área de atuação, demonstrar que vocês têm competência, que vocês têm simplicidade, humildade, têm firmeza naquilo que vocês prepararam e que estudaram para apresentar na escola para os seus alunos. Lembrando que ser humilde é saber ouvir, saber aprender, ser simples é ter os conceitos claros e demonstrá-los de maneira cordial. O que eu quero dizer para você, estudante? É um momento importante de praticar a teoria aprendida aqui na disciplina ao longo do curso. É importante que vocês irão agora para o campo de estágio praticar a arte de ser professor, de ser professora de história. A BNCC, ela é a Base Nacional Comum Curricular, e a história, ela trabalha principalmente nos conteúdos da história. Ela vai dizer o que compete ao conteúdo de história, o historiador, o, ao estudante que vai estudar a história, compreender essas relações. Então, esse conhecimento desses sujeitos, dessa multirrelação entre passado e presente, e pensar qual que é o meu papel nesse mundo. Então, todo historiador ele precisa identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. Então, é importante pensar que todo esse processo do caminho da história, ele precisa ser analisado. Então, vocês, estudantes da história, agora futuros professores, estagiários da história, vão levar esse conhecimento e vai trabalhar com o seu estudante e vai ensinar o seu aluno, então, como identificar, como analisar um documento, como analisar um texto, uma fotografia, como compreender esse passado, que às vezes está muito distante da realidade dele. Como exemplo, eu posso trabalhar com vocês, pensar a Grécia. Nós estamos aqui no Brasil. Olha que diferença lá do país, lá de como era a Grécia em outros tempos, e para que o aluno compreenda a importância da cultura grega, dos costumes gregos para a nossa sociedade atual. O que isso influenciou na nossa vida e que pode influenciar. Por que, estudante? Porque senão não faz, a história não faz sentido, então, para o meu estudante. Muitas vezes, se o professor de história não leva o sentido da importância, o que a história tem de importância no cotidiano, na vida do estudante, não faz sentido. Então, é importante vocês levarem esse gosto pelo conhecimento histórico, para que o aluno consiga, então, compreender a história em seu contexto. Então, os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise
de um objeto estimula, então, esse pensamento. Então, esses processos, segundo a BNCC e segundo a história, são importantes para dar significado ao conhecimento histórico. E nós temos algumas competências, são 7 competências específicas da história para o ensino fundamental. Então, o que que o nosso estudante, que vai estar lá na escola, precisa ao final do ensino fundamental, lá quando ele está terminando o 9º ano, o que que ele precisa ter de competência, de conhecimento? Ele precisa compreender os acontecimentos históricos, que esses acontecimentos, eles têm mecanismos de transformação, de permanência, de mudança de estruturas políticas, sociais, econômicas. Vamos pensar na história do Brasil. Então, nós tivemos uma história de um país colonial, depois imperial, depois republicano. Então, nós tivemos vários períodos na história. E o que isso muda nas nossas vidas e que significado e importância tem para nós hoje na atualidade. Então, o nosso estudante precisa ter essa competência. Que às vezes, lá atrás, os historiadores, na história tradicional, na teoria, vocês aprenderam um pouco disso, acredito, que era o quê? Então, eu precisava ter na ponta da língua um exemplo. Ah, quem descobriu o Brasil? E aí eu precisava responder na ponta da língua, que dia, que hora, que local. E hoje eu preciso. Esse conhecimento não é importante? Esse conhecimento ele é importante, mas é muito mais do que compreender todo esse processo de povoamento do Brasil, de vinda dos portugueses, espanhóis, holandeses para o Brasil. Que transformação o mundo, o Brasil, a América teve após esse momento. Então, é importante pensar nessas múltiplas relações do conhecimento histórico. Compreender a historicidade no tempo e no espaço. Então, pensar, eu não posso pensar numa temporalidade, estar dando aula no tempo presente, sobre conhecimentos do tempo presente, pensando lá na antiguidade, é outro tempo histórico. Então, o meu estudante precisa ter esse conhecimento de tempo e de espaço e de transformação. Eu não posso falar em Pix lá na antiguidade, porque é um outro momento histórico. Então, é importante eu pensar nessas transformações. É como pensar o capitalismo, é como pensar a nossa moeda, o real. Então, tudo isso é importante. Cada tempo, cada transformação, cada conhecimento dentro do seu espaço, e aí vai observando, então, essas múltiplas relações. Os nossos estudantes também precisam ter a competência de produzir e avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação, comunicação de maneira crítica, ética, responsável. E aí é importante pensar desses grupos sociais. Então, hoje nós vivemos a era da tecnologia e muitas pessoas ainda não tiveram acesso à internet, ainda não tiveram acesso a aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. Então, é importante que o aluno compreenda essa transformação em cada espaço, em cada lugar, em cada momento histórico. É preciso também que o meu aluno tenha a competência de analisar e compreender o movimento das populações, mercadorias no tempo, no espaço, os significados históricos, de como as pessoas viviam em determinado local, porque as pessoas migraram para outros locais, vamos pensar, porque os nordestinos migraram para a região sul, sudeste, né, para outras regiões do país, porque houve esse movimento. Então, é importante pontuar para os nossos alunos, para eles compreenderem que a história ela tem esses movimentos e entender esses contextos. Compreender também e problematizar os conceitos da produção historiográfica, que nós temos várias linhas, vocês estudaram isso, estão estudando em teoria da história, e pensar nessa produção. Então, nós tivemos uma produção positivista, marxista, nós temos vários movimentos da história nova, da microhistória, e aí entender esses movimentos, tá? Então, o aluno
precisa entender e compreender também essas questões. A ação de extensão ela é muito importante para trabalhar um documento historiográfico, como, por exemplo, analisar lá a carta de Pero Vaz de Caminha, como era escrita. Isso é importante para o aluno entender todas essas múltiplas relações da história com o seu cotidiano, com a sua história do país, com a história do mundo como um todo. O nosso estudante também precisa ter a competência de identificar interpretações que expressam visões diferentes de sujeitos, de povos, de culturas, no mesmo contexto histórico. Nós vivemos a contemporaneidade, a era digital, e aí nós temos populações totalmente distantes desse processo. E aí o nosso estudante ele precisa entender essa cultura, essas múltiplas relações com os povos em que nós vivemos. Pensar essa sociedade sustentável, e aí muitas vezes fala, né? O que é ser uma sociedade sustentável? O que é pensar isso? Para algumas populações, isso está muito distante. Tem populações indígenas em regiões que ainda colocam fogo, acreditando que aquilo lá é saudável para o solo. Por quê? Porque ele não teve acesso ainda ao conhecimento que, na verdade, não é a maneira correta de adubar o solo. É um exemplo que eu posso dar para vocês de pensar no meio ambiente, de cuidar do meu meio ambiente. Então, de como ser ético, de como ser solidário dentro da minha sociedade. E também de ter habilidade, o nosso estudante, de elaborar questionamentos, de refletir sobre a sua história, sobre a sua sociedade, para ele desenvolver argumentação, para ele olhar um documento de uma maneira diferente, para que ele consiga assistir um filme, fazer uma interpretação, fazer uma conexão, uma comparação de contextos históricos diferentes, diversos, de populações diferentes, de costumes diversos. Então, ele é importante que ele consiga dialogar, principalmente com essa sociedade que é tão plural como a nossa aqui no Brasil e no mundo. Nossa sociedade ela é plural. Então, os nossos estudantes precisam exercitar essa argumentação para que resolvam questões como conflitos, para que evite preconceitos em relação à cultura, a religiosidades, enfim, é importante, então, que o aluno desenvolva essas habilidades dentro do conhecimento histórico. Aqui é um exemplo para vocês de na BNCC que ela propõe para vocês lá no sexto ano. Então, é um exemplo. Eu vou trabalhar no sexto ano, no primeiro bimestre, nas primeiras aulas. Então, eu preciso ter um tema, vou trabalhar lá história, tempo e espaço. E aí, os objetivos do meu conhecimento, então, o que o meu aluno precisa compreender, pensando no tempo e no espaço, e quais habilidades, ao final, ele precisa ter ao final daquele conteúdo. Por isso que eu disse para vocês que é importante essa primeira sondagem, esse primeiro passo, que é ir na escola. Eu vou trabalhar no primeiro semestre, no primeiro bimestre. Então, quais conteúdos esses alunos estarão estudando? Eu corro lá na BNCC e vou olhar. Olha, eles vão estar aprendendo sobre a Grécia. Então, eu vou observar que habilidades, que conhecimentos específicos os meus estudantes precisam ter ao final da disciplina. Então, é importante essa conexão do que está no tema, na temática do conteúdo propriamente dito da sala de aula, do dia a dia, e o que eu posso acrescentar além daquilo que está sendo trabalhado em sala de aula, dentro do livro didático, das apostilados, enfim, daquela material didático que o professor está trabalhando dentro da disciplina. Então, é importante que vocês tenham essa habilidade de observar. Então, é um momento de estudar, é um momento de planejar, de ter essa possibilidade de também
encantar os seus alunos, levando algo a mais. Isso vai ser possível vocês desenvolverem na ação extensionista, vai ser possível também, durante a sequência didática que vocês irão fazer, propor análises que levem, então, essa reflexão para os nossos estudantes, para que vocês encantem, para vocês que vocês mostrem ao estudante a importância, então, do conhecimento da história e a importância que isso tem no currículo escolar. É importante também que nos anos finais o conhecimento histórico ele está pautado em três procedimentos básicos. O primeiro, pela identificação dos eventos considerados importantes na história. Então, África, Europa, América, especialmente Brasil. Então, que movimento é esse que aconteceu nesse momento? Então, eu vou pensar cronologicamente, eu vou colocar o meu estudante nesse espaço, nesse movimento. Como que eu posso trabalhar isso, professora? Eu posso levar um mapa, eu posso produzir um mapa interativo, uma apresentação interativa, para o aluno entender onde está a África, onde está a Europa, onde está a América, onde está o Brasil, localizar, levar isso, mostrar cronologicamente como era o mapa lá atrás, como é o nosso mapa hoje, na atualidade. Isso é importante para que o aluno construa, então, esse conhecimento histórico desse momento. Como exemplo, eu dei para vocês desse movimento, de como era o mapa do mundo em determinado período e como é o nosso mapa hoje, o mapa mundial, de como estão divididos os continentes, os países e tudo mais. Então, você tem a tecnologia nas mãos para fazer isso e levar e encantar o seu estudante. E é importante, eles chamarão você de professor, dentro de sala, de professora. Então, é importante que você se apresente como já um futuro professor, estagiário da história, com muita tranquilidade, você fará isso com muita competência, porque vocês têm todo o material, vocês têm todo o conhecimento teórico e prático para desenvolver, então, essas competências. A segunda é desenvolver as condições necessárias para que os alunos selecionam, compreendam, reflitam sobre o significado da produção, circulação e utilização de documentos, tanto dos materiais, aquilo que é possível visualizar, como os imateriais, aquilo que não é possível visualizar, mas que estão aí. É um documento histórico, é um documento que está lá e que é importante para o conhecimento histórico, elaborando críticas sobre como foi consolidado esse registro, como isso faz parte da memória de um país, a memória de um povo, por meio de uma ou de várias outras linguagens. Então, nós temos como exemplo de um material, de uma matéria. Lá eu tenho uma escultura, eu tenho uma ponte, eu tenho a Torre Eiffel. Um exemplo posso falar para vocês. E do material eu tenho uma história narrada, uma tradição oral, que foi falada, que foi cantada, e que está aí na cultura do povo, e que faz parte da memória, e que tem um significado para as pessoas que estão ouvindo. Então, faz parte, então, de desenvolver essas habilidades e competências. E, por último, pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses, avaliando os argumentos apresentados, com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de proposições próprias. Como nós sabemos, estamos aprendendo aqui na universidade, no curso de História, que o conhecimento está em movimento, o conhecimento histórico. Antes, a história só se fazia de maneira tradicional, com documentos oficiais, então a história estava dada como tal. Então, nada podia mudar. Antes, nós falávamos o quê? Descobrimento do Brasil. Então, o Brasil foi descoberto em tal data, por tal pessoa, e isso estava pronto e acabado. E hoje, na história nova, nós com novas pesquisas, novos olhares, nós observamos. Então, o Brasil foi dominado, foi
colonizado, foi invadido, chegou aqui, tinha os povos indígenas, e aí foram tomando conta desse território, e hoje nós temos essa outra versão de como aconteceu o povoamento das terras brasileiras, que nem se chamava Brasil anteriormente. Então, o aluno vai compreender. Muitas pessoas, muitas tribos indígenas nem existem mais depois dessa invasão que houve nas Américas. Esse é um exemplo de movimento. E hoje você vai analisar os livros didáticos, você tem um novo olhar sobre esse acontecimento histórico. Eu tenho outros documentos que antes não eram válidos, como crônicas, relatos de viajantes, que hoje fazem parte da documentação para registrar esses movimentos históricos. Então, isso é importante que o nosso aluno compreenda que a verdade histórica ela está em movimento e é nosso trabalho enquanto historiador e a nossa formação, não precisa ter historiador, mas a nossa formação histórica de ter esse conhecimento e é importante também desenvolver essas habilidades para saber que o conhecimento ele está em movimento, em transformação e que isso é importante que nós façamos a nossa análise crítica e refletir sobre uma diversidade de conhecimentos, tá? Retomo, é importante em todo o processo do estágio vocês estarem bem vestidos, com roupas adequadas, cuidem da imagem de vocês, do cabelo, do sapato, sempre muito bem arrumadinhos, porque vocês são estagiários, vocês também estão vendendo uma imagem que pode ser um dia ou outro você possa vir trabalhar nessa escola em que um dia você estagiou. Falo isso por experiência própria. Eu estagiei numa escola e depois eu fui professora durante o período nessa escola. Então, isso é importante, vender essa imagem sua para a escola. Então, ela tem essa possibilidade também, tá? Então, cuide da sua imagem profissional ao estar desenvolvendo, então, o seu estágio obrigatório. Siga todos os passos elaborados com muita tranquilidade, com estudo, e você terá muito êxito na disciplina de estágio obrigatório em História. Desejo muito sucesso para você. Conte com a professora Silvana para qualquer dúvida. Estou à disposição e tenho certeza que você fará um estágio e sairá enriquecido dessa primeira experiência dentro da escola, dentro de sala de aula. Até a próxima aula.